So, as you probably know, Como vocês provavelmente já sabem, we are going through a sermon series nós estamos numa série de sermões agora, called Fruit of the Spirit, chamado Fruto do Espírito, where we are going through every single quality or every single evidence that the Holy Spirit dwells in us. onde nós estamos indo e falando sobre cada evidência de que o Espírito Santo habita em nós. And do you remember what were the past qualities that we spoke about here? Vocês lembram de quais qualidades a gente já falou aqui? Let's see if you are following it. Vamos ver se vocês estão seguindo. Love, Amor, patience, paciência, peace, paz and joy. e alegria. Yes, nice. So, and today I think it's half of the way there. E hoje eu acho que é metade do caminho até o final. We are going to speak about two of those qualities, Nós vamos falar de duas qualidades hoje, which is goodness and kindness. que é bondade e gentileza. But before we jump into the passage, Mas antes de a gente ir para a passagem, let's just say a quick prayer. vamos só orar rapidamente. Lord, we thank you for this afternoon. Senhor, nós te agradecemos por essa tarde. We one more time thank you for your word. Mais uma vez, agradecemos pela sua palavra. Holy Spirit, we thank you because you are our guide. Espírito Santo, te agradecemos porque você é o nosso guia. And we are asking you that you guide through all the truth of God. E te pedimos que você nos guie por toda a verdade de Deus. Holy Spirit, speak to us here. Espírito Santo, fale conosco aqui. Impact our hearts through the word of God. Impacte nossos corações através da palavra de Deus. Fill us up with your presence. Nos encha com a sua presença. Empower us here in your E presence nos empodere também com a sua presença aqui. so we can keep in step with you. Para que a gente possa continuar andando com você. Feed us here, Lord. Nos alimente aqui, Senhor. Feed our souls. Alimente nossas almas. Change our hearts. Mude nossos corações. Please make us more similar as Jesus Por favor, nos torne mais similares a Jesus. by your word Pela sua palavra. and by your power. E pelo seu poder. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. So, we're going to read the main passage of the series, Então vamos ler aqui a passagem principal da série. and then we are going to read the passage that we're going to have for today. Depois vamos ler a passagem que a gente vai ter aqui para hoje. So, open up your Bible in Galatians, the chapter 5, Então, por favor, abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, verse 22 and 23. versículo 22 e 23. Yeah, because we are going to have a few things also to remind here. A gente também vai ter algumas coisas aqui para nos lembrar. But let's go. Galatians chapter 5, Então vamos lá, Gálatas 5, 22, 23. versículos 22 a 23. Wait for me because I thought it was on my notes, but it's not. So I'm open up my Bible. Yes. Okay, Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such a things there is no law. Então, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Yeah, so before we get started in the second passage, Então, antes de a gente ir para a segunda passagem, there are at least three things I want us to recall here from the past messages. tem pelo menos 3 coisas aqui que eu gostaria de relembrar com vocês dos últimos sermãos. The first one is on the verse 17 of the chapter 5 of Galatians. Primeiro está no versículo 17 do capítulo 5 de That Gálatas, Holy Spirit will tell us through Paul to live by the Spirit. onde o Espírito Santo fala através de Paulo para que a gente possa viver pelo Espírito, que a gente possa andar com o Espírito. So all those qualities that we've been speaking about here, Então, todas essas qualidades das quais a gente tem falado aqui, those are not qualities that we are gonna close our eyes, essas não são qualidades onde a gente vai simplesmente fechar nossos olhos, clench our fists, cerrar nossos and punhos say, I am kind, I am good, and everything, and the magic will happen. e repetir, eu sou bom, eu sou gentil e a mágica vai acontecer. No, Não, that is a work of the Holy Spirit within our lives. é um trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. This is something supernatural in our lives. É algo sobrenatural nas nossas vidas. So the Holy Spirit is the one who is bearing this fruit with all those qualities. É o Espírito Santo que está produzindo esses frutos com todas esse fruto com todas essas Those qualidades. qualities are the evidences that our body, our temple,
is controlled by the Holy Spirit. Essas qualidades são evidências de que o nosso corpo, o nosso templo, ele é controlado pelo Espírito That Santo. the Holy Spirit dwells in us. Que o Espírito Santo ele habita em nós. Second thing I want us to recall here. Segunda coisa que eu quero que a gente lembre aqui. I'm not sure if you were here in the first sermon, Eu não sei se vocês estavam aqui no primeiro sermão, but I brought here an image of the preschool kids here in Poland. mas eu trouxe aqui uma imagem de crianças pré-escolares aqui na Polônia. How they walk all in line with the teacher. Como eles todos caminham alinhados com o professor. So maybe we might be questioning, okay, how do I keep showing or expressing or manifesting those qualities? Você pode ficar pensando, como que eu posso mostrar ou manifestar essas qualidades? Keep showing them. Me manter mostrando e demonstrando essas We qualidades. need to keep in step with the Holy A Spirit. gente tem que nos manter alinhados com o Espírito Santo. So it's not a checklist that you are going to have on your fridge, on your notebook, or your computer. Então não vai ser uma lista de tarefas que você vai ter na sua geladeira ou no seu computador. It's not someone that's going to give you that, a pastor or a leader or a teacher. É alguém que vai te dar isso, um pastor, um professor. But those things, we start manifesting them as we follow the Holy Spirit. Essas coisas a gente começa a manifestá-las à medida que a gente vai seguindo o Espírito Santo. We get to know Him by His Word, A gente começa a conhecê-lo pela sua palavra, and then we start admiring e Him. a gente começa a admirá-lo. And when we admire Him, Quando a gente começa a admirá-lo, we start following Him. a gente começa a segui-lo. And when we follow Him, we start looking more like Him. Quando a gente começa a segui-lo, a gente passa a parecer mais e mais com And ele. this is a cycle Isso é como um ciclo, that is part of the Christian life. que é parte da vida cristã. That is the second thing. Essa é a segunda coisa. And the third thing E a terceira coisa is that we should not try to do those things or to manifest those qualities é que a gente não tem que tentar manifestar essas qualidades ou fazer essas coisas on our own terms. pelos nossos próprios esforços. Because whenever we try to obey God or to follow God on our own terms, E quando a gente tenta obedecer a Deus ou seguir a Deus da nossa forma, we do not bear fruit. a gente não vai produzir frutos. We are going to bear A gente thorns. vai produzir espinhos. We are going to bear works of the A gente flesh, vai produzir obras da carne, as we see in the passage. como a gente viu na passagem. Amen. So those are the three things. Então essas são as três coisas. Now let's go to the topics that we are going to be speaking here today. Então agora vamos para os tópicos dos quais a gente vai falar aqui hoje. Kindness and goodness. Gentileza e bondade. I brought here a definition for that. Eu trouxe aqui uma definição para isso. So Ramon, can you help us by showing the definitions for kindness and goodness? Então, Ramon, você pode mostrar aqui a definição de bondade e gentileza? So kindness and goodness on this passage, Então, gentileza e bondade aqui nessa passagem they are very similar são bem to each similares. other. Very similar concepts. São conceitos bem similares. So kindness has everything to do with acting, with serving, Então, gentileza tem tudo a ver com agir, com servir, with action itself. com a ação mesmo, propriamente dita. But goodness here in this very passage in Galatians chapter 5 Mas bondade, nessa na passagem aqui de Gálatas 5, has more to do with the attitude. tem mais a ver com a atitude. So it's more of the intentions of the heart. Tem mais a ver com a intenção do coração. The definition for goodness here in this passage A definição de bondade aqui nessa passagem is whatever actions I have, é qualquer ações que eu tenha, whatever actions, qualquer ações que eu venha a ter, yes, they are motivated elas vão ser motivadas by putting someone else in a favorable position. por colocar a outra pessoa numa posição vantajosa. So goodness is the attitude of the heart Então, bondade é a atitude do coração to put someone else in a favorable condition. de colocar uma outra pessoa numa posição favorável. So I brought here the definitions, or I told you the definitions. Então, eu trouxe aqui as definições, eu estou falando aqui para vocês as definições. But don't be too caught up on the definitions, Mas, really. por favor, não se apeguem muito às definições. Yeah, they are useful, Elas são úteis, but it's way more important for us to experience them mas é muito mais importante para nós experimentá-las. in a way that, for example, I believe that you've never had any graduation to enjoy spaghetti, Então, por exemplo, eu acredito que nenhum de vocês tem que fazer faculdade para curtir comer espaguete. right? So my invitation for us today is that we are going to experience this Então, o meu convite para vocês hoje é que a gente vai experienciar isso aqui, by the Word of God pela palavra de Deus and by the work of Christ. e pela palavra de Cristo. Amen. Amém? So now I will invite you to go to Matthew the chapter 5, Então, agora eu vou convidar vocês a ir em Mateus capítulo 5, and then we are going to read from the verse 38. e a gente vai começar a ler a partir do versículo 38. Yeah? So if you are reading on your Bible, Então, please say amen if you found it. Então, se vocês já acharam, por favor, digam amém. Amém? Okay, nice. You have heard
that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. Então, Mateus 5, versículo 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E, se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Yes, so those are the words of Jesus. Então, essas são palavras de Jesus. And as every Sunday that we are here, E como todo domingo que estamos aqui, you know what I'm going to say, right? vocês sabem o que eu vou dizer, certo? We need to clear some things out before we get to the point. A gente tem que clarificar algumas coisas antes de ir We ao need ponto. to understand what is going on here in this A passage. gente tem que entender o que está acontecendo aqui nessa passagem. And the first thing that we need to understand, are you still there? Amen? Vocês estão ainda aí? Okay, Amém? cool. So the first thing that we need to understand that's going on here Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que está acontecendo aqui is that Jesus is preaching a sermon. é que Jesus está pregando um sermão. So the question is, if he's preaching a sermon, Então, a pergunta é, se ele está pregando um sermão, the sermon comes from the Bible. então o sermão vem da Bíblia. But by the time that he was preaching this message, Mas na época que ele estava pregando essa mensagem, there was no New Testament não tinha nenhum Novo written Testamento. yet, right? So what is the Bible that he's preaching? Então, qual era a Bíblia que ele estava pregando? He was preaching on the Old Testament. Ele estava pregando no Velho To Testamento, be more accurate, para ser mais preciso. he was preaching very likely on the passage of Exodus, the chapter 21, verse 24. Então, para ser mais preciso, é muito provável que ele estava pregando na passagem de Êxodos 21 a 24. You don't have to open up this passage if you don't want to, but it says, eye for an eye, tooth for a tooth, hand for hand, and foot for foot. Vocês não precisam abrir a passagem, mas ela diz olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. And it's quite interesting, the structure that Jesus uses during his discourse, during his sermon here. E é muito interessante a estrutura que Jesus usa no sermão dele aqui. Because he's going to say, you have heard that it was said. Porque ele vai dizer, vocês ouviram que isso foi dito. So what is Jesus telling him to these people in front of him? Então, o que na verdade Jesus está falando para essas pessoas que estão em frente a ele? Hey, you understood this law in a certain way. Então, ele vai dizer, vocês entenderam essa lei de uma certa forma. Your entire life, probably. A sua vida inteira, provavelmente. And then he's going to say, but I tell you. Mas aí ele vai dizer, mas eu te So digo. what is he saying here? Então, o que ele está dizendo aqui na verdade? You understood it, you misunderstood that. Vocês não entenderam isso bem, na verdade. Why? Why he was saying Então, this? por que ele estava dizendo isso? Because he was saying, your interpretation of this law Ele vai dizer, a sua interpretação dessa lei is not the most accurate. não é a mais precisa. The question is, how did their audience, that audience, was understanding that law? Então, a questão é, como que a audiência dele estava entendendo essa lei antes? And this is a very important question for us as well, because maybe we might be committing the same mistake. E essa é uma pergunta muito importante para a gente também, porque talvez nós também estamos cometendo o mesmo erro. And Jesus was speaking to the disciples, to the people that would be following him. Então, mas Jesus aqui estava falando com os discípulos, pessoas que seguiam ele. And how that audience was understanding that law. Eye for an eye, tooth for a tooth. Como que essa audiência estava, na verdade, entendendo essa lei, olho por olho e dente por dente. They were understanding that law was made for personal revenge. Eles entendiam que essa lei foi feita para uma questão de vingança pessoal. And that really is what it looks like. E realmente é o que parece. Because what is an eye for an eye, guys? Então, o que é? Um olho por olho. If you take off my eye, Se você tirar o meu olho, I will take your eye to me. eu vou pegar o teu olho para mim. If you take out your tooth, Se você pegar o meu dente, I need to give you another tooth. eu tenho que te dar um outro dente. And maybe some people might say, okay, this sounds really harsh. E algumas pessoas vão dizer, isso parece bem duro. Because I heard my entire life that God is love. Que eu ouvi minha vida inteira que Deus é amor. How can God give a law like that to human beings? Como que Deus pode dar uma lei como essa para seres humanos? But the thing is, at first it might look harsh. Então, no primeiro momento pode parecer realmente duro. But if you look at the context that this law was given by God, Mas se você vê o contexto no qual essa lei foi dada por Deus, which is Exodus the chapter 20,
que é em Êxodo capítulo 20, God was speaking about the context of a court with a judge, someone else judging the Deus situation. estava falando num contexto de uma corte, onde alguém vai julgar a situação. And the purpose was, and the law had two purposes. Então essa lei tinha dois propósitos. First, end revenge. Então o primeiro era acabar com vingança. And second would be to end the unproportional or the unjust type of judgment E também o or segundo penalty. era acabar com um tipo de penas ou julgamento desbalanceado. Because what was going on there, guys? Então, o que estava acontecendo naquela época, na Let's verdade? say that Rodolfo, Vamos imaginar que my car is on the parking spot here. o carro do Renan está ali no And estacionamento. Rodolfo goes there and scratch my car. Eu vou lá e arranho o carro dele. And then I was really offended. E o Renan fica muito ofendido. What I'm gonna do? O que ele vai fazer? I'm gonna go and kill Rodolfo Ele vai me matar. because I'm stronger than him. Porque ele é mais forte que eu. I'm more influential than him. Ele tem mais influência do que eu. Does that look fair to you? Parece justo para Of vocês? course not. It's Claro que não. unbalanced, É right? completamente desmedido. Right? Certo? Yes, it's unbalanced. It's Ufa. unbalanced, right? É desequilibrado, completamente, certo? Yes. So what this law was intending to do? Então o que essa lei, na verdade, queria fazer? If Rodolfo scratched my car out there, Então, se eu vou lá e arranho o carro do Renan, would be someone else, a judge, a gente teria um juiz. and the judge would say, okay, Rodolfo, Então o juiz ia chegar para mim e falar: tá bom, Rodolfo, the right penalty for you a pena para você, is to correta, take this car to the workshop and fix that with the mechanic. você tem que levar esse carro para a oficina e consertá-lo. I don't know what's better, die or take the car to the workshop, right? It looks like Na verdade, not Renan that- está na dúvida: o que é pior, levar o carro para a oficina ou morrer? Yeah, but you know something, it's more balanced, the penalty with the transgression of the law. Então, na verdade, nesse caso, a pena é mais balanceada de acordo com a transgressão da lei associada a So ela. what was these people using the law for? Então, para que essas pessoas estavam usando a lei? To put someone else in an unfavorable position. Estavam usando a lei para colocar alguém numa posição desfavorável. They would say, okay, I will seek revenge myself. Eles estavam falando: ok, então eu vou procurar por vingança eu mesmo. I will seek revenge on my own way. Eu vou procurar a vingança da minha forma. So now it was not more a matter of seeking for justice Não era mais uma questão de procurar justiça or seeking the God's will. ou procurar pela vontade de Deus. Now the work was to put someone else in an unfavorable position. A questão ali era colocar alguém numa situação desfavorável. So, what is the difference, guys? Então, qual é a diferença aqui, pessoal? Is that whenever I am hurt, É que sempre que eu estou ferido, magoado, then I will try to gratify the desires of the flesh, the desires of myself. então eu vou tentar satisfazer os desejos da minha carne, os meus Then, desejos. for me to feel better now and justified, Então, para eu me sentir melhor agora e justificado, I will come to you and I will put you in an unfavorable position. então vou chegar até você e vou te colocar numa situação desfavorável. But then Mas então, comes Jesus. vem Jesus. And he starts this message by saying, Ele começa essa passagem dizendo: but I tell you, mas eu digo a vocês, brother and sister, irmãos e irmãs, whenever you see Jesus using the word but, sempre que vocês virem Jesus usando a palavra mas, it's because he's going to demolish the common sense. é porque ele vai demolir o senso comum. Because what the common sense says, Porque qual era o senso comum aqui? if you did something bad to me, Se você fez alguma coisa mal para mim, if you put me in an unfavorable position, você me colocou numa posição desfavorável, I will do the same to you. eu vou fazer o mesmo contra você. What the desires of the flesh will say, O que as obras da carne vão dizer? if you did something wrong to me, Se você fez algo ruim para mim, I will do the very same to eu you. vou fazer o mesmo com você. And then Jesus starts with 4 illustrations. Então Jesus começa com 4 ilustrações. And then he's going to give us 4 illustrations of 4 type of situations Ele vai nos dar 4 ilustrações para 4 tipos de situações, where me and you will be in an unfavorable situation, unfavorable position. onde eu e você nós vamos estar numa situação desfavorável. And before he starts that, E antes dele começar isso, he already states what you are supposed to do. ele já fala o que você deveria fazer. He says, do not resist the evil one or the one who is evil. Ele diz: não resista ao perverso. So we have 2 things to understand here. Então a gente tem 2 coisas para entender aqui. Who is evil? Quem é o perverso? And what does that mean, do not resist? O que significa não resista? So I will bring to us here
Então eu vou trazer para nós aqui these 4 situations here in the passage, essas 4 situações aqui na and we are going to passagem. see how that applies to our lives. A gente vai ver como que elas se aplicam às nossas vidas. But while I'm speaking here, Mas enquanto eu estou falando aqui, I want you to recall eu quero que vocês se lembrem the moments that you were in such a situation. momentos da vida de vocês onde vocês estavam nesse tipo de situação. I know that for some of you might be painful, Eu sei que para um de vocês pode ser doloroso, but believe me, the word of God will heal us. mas acredite, a palavra de Deus vai nos curar. God's word is powerful to hit hard on the heart A palavra de Deus é poderosa o suficiente para bater forte no and coração heal us from those things. e nos curar de qualquer Amen. So situação. the verse 39, Amém? Então no versículo I hope- 39, Jesus says, "But I say to you, do not resist the one who is evil, but if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also." então ele diz no versículo 39, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. And this is one of the most misunderstood verses of the Bible. E esse é um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia. Why? Because many people will read this verse Porque muitas pessoas vão ler esse versículo and they will understand the following thing. e eles vão entender o seguinte: Jesus is telling me to be a punching bag. Jesus está me dizendo para ser um saco de pancadas. And if you misunderstand this passage, Se você entende errado essa passagem, what's going to happen? o que vai We acontecer? are going to apply God's word wrongly. A gente vai aplicar essa palavra de forma And then errada. when your child get home, E aí quando a sua criança ou seu filho chega em casa, he was spanked in the school. bateram nele na escola, And he says, "Mom, people spanked me." ele vai dizer, mãe, me bateram na And you're going escola. to say, "Go back there E você vai dizer, volta lá and be spanked even more." e deixe te bater ainda mais. But that's not what Jesus is saying here. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Why? Por quê? Because to this very day, Porque até esse dia de hoje, in the Middle Eastern culture, na cultura oriental, be slapped on the right cheek of the face, tomar um tapa com o dorso da mão, the emphasis is not the physical damage, a ênfase aqui não é o dano físico, but it's the moral damage. mas é o dano moral. It's the dishonor that you are suffering, É a desonra que você vai sofrer. the insult that you are É o suffering. insulto que você vai And sofrer. that, by Jesus' time, and to many places to this day, E naquela época, na época de Jesus e em muitos lugares até hoje, that type of action esse tipo de ação had much more to do with insulting someone else, tinha muito mais a ver com insultar alguém. with much more to do with dishonoring someone. Tinha muito mais a ver com desonrar alguém. And that was the deepest type of dishonor someone could have. E era o pior tipo de desonra que alguém poderia ter. So, what is Jesus saying here? Então, o que Jesus está dizendo aqui? So, first thing that we need to understand here, what is dishonor? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, o que é desonra? Dishonor is when someone damage your reputation. Então, desonra é quando alguém danifica a sua reputação. And let me just open up a parenthesis here, okay? Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui. I'm not speaking about crimes. Eu não estou falando aqui de crime. Crimes is not for the pastor to solve. Crimes não são para o pastor resolver. Crime is not for the church to solve. Crimes não são para a igreja resolver. Crime is for the civil authorities to solve. Crimes são para as autoridades civis resolverem. You know, and you might just say, "Oh, Renan, but we must forgive people." Você vai dizer, mas Renan, a gente tem que perdoar as pessoas. Yeah, we must forgive. Sim, temos que perdoar. But do you remember the criminal on the cross? Vocês lembram daquele criminoso que estava na He cruz? was saved only because he was paying for his crimes. Ele só foi salvo porque ele estava pagando pelos seus crimes. Okay, now let's go back to the passage. Então agora vamos voltar para a passagem. So here, dishonor is when I damage someone else's reputation. Então, desonrar aqui é quando eu danifico a reputação de alguém. But you might ask, okay, what is reputation? Então vocês vão perguntar, ok, mas o que é reputação? Reputation is the perception that other people have about me. Então, reputação é a percepção que outras pessoas têm sobre mim. Okay, let me just exemplify. I have a pen over here. Deixa eu só exemplificar aqui. Eu tenho uma caneta aqui. So let's say that my perception about this pen Vamos dizer que a minha percepção sobre essa caneta aqui is that it worth $1 million. é que ela vale $1 milhão. Brothers and sisters, if my perception about the worth of this pen is $1 million, Então, irmãos e irmãos, se a minha percepção é de que essa caneta vale $1 milhão, how am I going to treat this pen? como que eu vou tratar essa caneta? Man, I will put in the very special place, Vou colocá-la no melhor lugar possível, no mais especial, in the safest place. no mais seguro. I will wash my hands before I handle this. Eu vou até mesmo lavar minhas mãos antes de segurar essa caneta. But I will tell you that this pen is worth my perception about this pen. Então, a minha percepção sobre essa caneta, Let's say that now it's $1, 1 zloty. vamos dizer que ela mudou, agora ela é $1, 1 zloty. How I'm going to treat this pen? Como que eu vou tratar essa caneta? I will just leave it around. I will just throw it up, and if it's go to the trash, I'll say, okay, just buy a new one.
Então, eu vou jogar ela aqui de qualquer jeito, e se ela acabar no lixo, tudo bem, eu compro outra. So whenever we have the wrong perception about someone else, Então, sempre que a gente tem uma percepção errada sobre outra pessoa, what's going to happen? o que vai acontecer? I am going to insult him. Eu vou insultá-la, I am going to dishonor him. eu vou desonrá-la. I am going to treat him lower, below the way he was, below the value that he's worth. Vou acabar tratando ela abaixo do valor que ela vale. And my question is for you is, Minha pergunta para vocês é, how does that explain what happens in our days? como isso explica o que acontece nos nossos dias? Why do people betray each other? Por que as pessoas traem umas às outras? Why do people ignore each Por other? que as pessoas ignoram umas às outras? Por Why do people insult each other? que as pessoas insultam umas às outras? Because they will look at each other, Porque elas vão olhar umas para as to outras one another, and they will say, okay, maybe he's not worth one zote. e ele vai pensar, ok, talvez ele não valha nem mesmo um voto. But the question is, how much is worth an image of God? Mas a pergunta é, o quanto vale a imagem de Deus? Because, you know, what is the modus operandi or the default mods that we operate on that? Então, como que é a nossa forma padrão de operar aqui? Oh, you see, I dropped a message on WhatsApp. Vejam, eu deixei uma mensagem no WhatsApp para ele. No one react. Ninguém reagiu. No one replied. Ninguém What am I respondeu. going to do? O que eu vou fazer? You tell me. Vocês falam. I will never react to this message again. Eu nunca mais vou reagir às suas If mensagens this de novo. person puts something here in the group, Se essa pessoa colocar alguma coisa aqui no grupo, I will never reply. nunca mais eu vou responder. And then you drop a message, E aí você lá deixa outra mensagem. and this person puts a thumbs up. Renan puts a thumbs up. E o Renan vai lá e coloca um joinha. See, Renan gives only thumbs up, never heart, never love reaction. Então, o Renan só dá joinha, ele nunca dá um coração. When he puts something in the group, I will not react to his message as well. Então, sempre que o Renan colocar alguma coisa lá no grupo, eu também não vou reagir mais. Didn't invite me to his birthday. Ele me convidou para o aniversário dele? Okay, I will have my birthday party. I will not invite him. Então tá bom, quando eu tiver a minha festa de aniversário, eu também não vou convidá-lo. But why do people do like that? Mas por que as pessoas se comportam assim? Because sometimes it's not the perception that the other people have about us, Porque às vezes não é sobre a percepção que as outras pessoas têm sobre nós, but the perception that we have about us. mas é sobre a percepção que nós temos sobre nós. And then by the time that I start to say, okay, I am worth one zote. Então, a partir do momento que eu começo a falar, eu valho um zote. And then I have the perception that Alain is worth, you are the Sultan of Angola, so you're worth a lot. So I have the perception that Alain is worth like all the money in the world. Então, e eu começo a ter a percepção que o Alain, que é o sultão da Angola, ele vale todo o dinheiro do mundo. What am I going to do with Alain? O que eu vou fazer com o Alain? I will start dishonoring him. Vou começar a desonrá-lo. I will try to, Alain's here, and the perception that I have about Alain is here. A percepção que eu tenho do Alain é que ele está aqui. And my perception that I have about myself is E a here. minha percepção sobre eu mesmo está aqui. So what am I going to try to do to get here? O que eu vou tentar fazer? Chegar aqui? No, I'm going to try to get Alain to worth Vou this. tentar fazer o Alain descer até aqui. Then I will start slapping on the face of Alain as E well. eu vou começar a bater na cara do Alain também. But this becomes a cycle. Mas isso vira um ciclo. Because the more we try to, Alain is here and I slap Alain, then Alain slap back and Alain is here. Então eu vou, bato no Alain, ele vai caindo, ele está aqui. And then someone else shows up. E aí mais uma pessoa aparece. And then we bring this person to the same worth. E a gente traz essa pessoa também para o mesmo valor. And then again and again and again. De novo, de novo, de novo. So what is the only way to stop this Qual é cycle? a única forma de acabar com esse ciclo? Jesus says here, Jesus explica aqui. do not retaliate. Não retalie. Do not seek revenge. Não procure por vingança. If someone didn't invite you to the birthday party, Se alguém não te convidou para o aniversário, make a surprise birthday party to them. faça uma festa surpresa de aniversário para ele. If someone didn't like your post, Se alguém não gostou do seu post, drop love reaction in all their posts. reaja com amor em todos os posts dela. Amen. Amém? Amen. Amém? Amen. So the first situation of unfavorable position Então, a primeira situação de uma situação desfavorável is when we are dishonored. é quando nós somos desonrados. When people treat us below our worthness. Quando as pessoas nos tratam abaixo do que a gente vale. But then there is a second one. Mas aí tem uma segunda coisa também. And the second one, E a segunda this one is very interesting, essa é muito interessante, is when we are é exploited. quando nós somos explorados. What does that mean? O que significa? Jesus gives an illustration about two people Jesus dá uma ilustração sobre duas pessoas who are in a court, for example. That's Estão- the image. That's the picture here. que estão numa corte, por exemplo. É isso que vocês têm que imaginar aqui. So what do you do? What do we do in a court whenever we sue someone else? O que a gente faz numa corte sempre que a gente processa alguém? We are getting into a dispute. A
A gente está entrando numa disputa. And the dispute is who is right and who is wrong. A disputa é quem está certo e quem está errado. So what is Jesus saying here? Então, o que Jesus está dizendo aqui? If someone sues you and try to take your tunic, Então, se alguém te processar e tentar tirar a sua túnica, what was the tunic, guys? o que era a túnica, pessoal? Tunic is like those, those shirts that we see on Decathlon, that we put, it's a base layer shirt. São essas camisas que a gente vê na Decathlon, essa camisa, a primeira camada, Probably use that during the winter. que a gente provavelmente usa durante o And inverno. Jesus will say, if someone tries to take something valuable from you, Então, Jesus disse, se alguém tentar tirar uma coisa que vale de você, someone tries to take the tunic from you, então, se alguém tentar tirar a túnica de você, give also your cloak. também dê a sua capa. The cloak was, the cloak capa é a was some capa. sort of jacket. Como uma jaqueta, um And casaco. you know something about this jacket? Vocês sabem algo sobre essa jaqueta? Because in the law of the Jewish people, Porque na lei dos judeus, even if you want someone in the court mesmo que você ganhe de alguém na corte, and you took their cloak, e você ganhe deles a capa deles, you should not keep their cloak você não deve manter a capa deles until the sunset. até o sol se pôr. Because that was the only thing that the person would have to warm himself. Porque essa seria a única overnight. coisa que a pessoa teria para se aquecer durante a noite. So what is Jesus saying here? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Whenever you get into a dispute, Sempre que você entrar numa disputa, give up already. já desista. Why? Por quê? Because guys, Olympics is there. Porque as Olimpíadas estão acontecendo. And the other day I was watching a football match, Eu estava assistindo um jogo de futebol outro a dia, dispute. uma disputa. And what is about the dispute? O que é sobre a disputa? There is always a scoreboard. Sempre existe um placar. So I will have a notebook, Então eu vou ter aqui um caderno. and whenever someone scores a goal, Sempre que alguém marca um gol, one goal here to this one. a gente vai marcar no placar. Um para esse. And then the other goal and scores another goal, Então, outra pessoa vai lá e marca outro gol. I will go and score another goal for him. Então vamos placar e colocar mais um But gol lá. what is the problem whenever we do that with personal matters, Mas personal issues? qual é o problema de a gente fazer isso com problemas pessoais? That's what happen in our places, in your houses or in my house. É o que My house, acontece. it never happens. É o que acontece nas nossas casas, embora o Renan disse que na casa dele nunca aconteça. So when you wash the dish, Quando você lava a louça and then you clean the bathroom, e você limpa o banheiro, and then your husband or your wife says, "Hey, can you do this for me?" e aí o seu marido ou sua esposa pergunta, você pode fazer mais isso aqui And para you mim? say, "I have 2 scores in the scoreboard. E aí você fala, eu já marquei 2 vezes no placar. I already washed the dishes, Eu já lavei as louças. and I already, what I said, cleaned the bathroom." E eu já limpei o banheiro. So, and then you're gonna get into a dispute. E aí vocês vão entrar numa disputa. Oh no, but cleaning bathroom, it's 5 points. E aí você fala, mas você não sabe, limpar o banheiro vale 5 pontos. Washing the dishes is easy. You just put it in the dishwasher and it's done. Lavar a louça é fácil, é só colocar na máquina. Oh no, but I spent the whole 9 months carrying the baby. Mas aí a esposa vai falar, mas eu carreguei a filha por 9 And then we meses. start making scores. E a gente vai começar a fazer placar. And what happens when we make scores? When we are scoring, keeping the score of things? Então o que acontece quando a gente fica mantendo o placar das coisas? We start exploring other people's faults. A gente começa a explorar as falhas das outras pessoas. And then we start pointing fingers. A gente começa a apontar dedos. See that day, Tiago, that you did that to me? Vê, Tiago, aquele dia que você fez isso para mim. And then what happens? E aí o que acontece? Tiago is pushing the tunic here. Tiago está puxando a túnica para cá Is pulling the tunic here, and I'm pulling the tunic to my side. e eu estou puxando a túnica para mim. And what is Jesus saying? O que Jesus diz aqui? Give up this thing. Desista. Give the tunic, Dê a túnica. and give the cloak as well. Também dê a capa. And then whatever, for example, we are in church. E vamos pensar, a gente está na igreja. Oh, who put the dish in the wrong place? Ah, quem colocou o prato aqui no lugar errado? And no one shows up. E ninguém aparece. And say, see, people don't do the things right here. E você começa a falar, as pessoas não fazem as coisas certas aqui. See, didn't put the chair here aligned with the carpet in the right line of the room. Vê, não colocaram nem mesmo a cadeira aqui alinhada com o carpete do jeito correto. And whenever I do that, Sempre que eu faço I am isso, scoring. eu estou marcando And no if you placar. don't do that, E se você não fizer isso, you are not scoring. você não está marcando no And we placar. are starting exploiting other people's faults, other people's E a gente limitations. começa a explorar as falhas ou limitações das outras pessoas. Guys, we speak a lot here about consumerism. Gente, a gente fala aqui bastante sobre o consumismo. Because most of us are immigrants here. Porque a maioria de nós é imigrante aqui. And whenever we come to a place like that, Sempre que a gente vem para um lugar como esse, we want the best of the a best. gente quer o melhor do melhor.
We want the best worship. A gente quer o melhor louvor. We want the best preaching. A gente quer a melhor pregação. We A want the best building. gente quer o melhor prédio. And then when we come here, we say, where is the tunic? E aí, quando a gente chega aqui, a gente pergunta, cadê a túnica? And you say, oh, the tunic is not enough. Aí você pensa, a túnica não é o Worship is suficiente. not good. O louvor não é bom. Preaching is not good. A pregação não é boa. Chair is not that nice. A cadeira não é tão boa. It's a drum is not good. O trano não está tão bom. And then we start saying, where is the cloak? A gente começa a perguntar, cadê a capa? And then what means to give the cloak to someone, guys? Então, o que significa dar a capa para alguém, pessoal? It means to give our best to someone else. Significa dar o nosso melhor para You're alguém. not give less. Você não vai dar menos. You're not give more than you can. Você não vai dar mais do que você pode. You're going to give the best you can. Você vai dar o melhor que você pode. And if you're here today, Se você está aqui hoje and if you have this mentality, e você tem essa or if mentalidade, you're watching us today, ou se você está assistindo a and gente you hoje, have this você mentality, tem essa mentalidade, we are inviting you to give the cloak as well to a this gente está te community. convidando a dar a sua capa também para essa comunidade. Amém? Amen. So the second situation is exploited. Então, a segunda situação é a exploração. And whenever we are exploiting someone, Então, sempre que a gente está explorando alguém, what is the thing about exploiting? qual é a questão aqui com Is exploração? that now I'm not going to empty someone else Não é que agora eu vou esvaziar o valor de alguém by insulting the person. através de insultá-la. But now, Mas agora, what am I going to do? o que eu vou fazer? I'm going to see a value on that Eu person, vou ver valor naquela pessoa, but I will see a value on that person mas eu vou ver um valor naquela pessoa to fulfill my goals, para realizar os meus to objetivos, gratify the desires of my flesh. para satisfazer os desejos da minha And carne. then the other person becomes an object. Então, outra pessoa se torna um objeto. And then I start taking the tunic of him. E começa a tomar a túnica dela. I start taking the cloak of him. Começa a tomar a capa dela. I start exploring him, Começa a explorá-la. right? So this is to be put in an unfavorable position. Então, isso é ser colocado numa situação And then desfavorável. what Jesus says, Então, o que Jesus disse? whenever you are in such a situation, Sempre que você estiver numa situação como essa, give your best. dê o seu melhor. Whenever someone is trying to put, see, this is, he's understanding the message. Ter- This is the real time, yes. This is the real time Viu? application of the message. Renner está aplicando a mensagem em tempo real aqui. You know, I was thinking at home of using you to illustrate something, but you already did it. Yeah. Então, o Renan estava pensando já em casa em usar o Renner para alguma coisa, mas ele acabou fazendo por conta própria. Yeah, so what is God saying? Então, o que Deus está falando? What is Jesus saying here? O que Jesus está falando aqui? Put this person that is trying to take advantage of you Coloca essa pessoa que está tentando tirar vantagem de você in a favorable place. num lugar favorável. Guys, let me ask you a question here. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, pessoal. Is that easy? Isso é fácil de fazer? Is that easy? É fácil? Raise your hand if that is easy. If that is easy. Levanta a mão para quem acha que é fácil. It's not, right? Não, né? But then Jesus will tell another illustration. Aí Jesus vai usar outra ilustração agora. Now he's going to say about a situation, an unfavorable situation that we can be put in, Agora ele vai falar de uma outra situação desfavorável que a gente pode ser colocado, which is to put in the situation of obligation, which is obligated. que é ser obrigado a fazer alguma coisa. Está numa situação onde a gente é obrigado a... And he uses a very interesting illustration. Ele usa uma ilustração muito interessante. He's going to say, if someone asks you or forces you to carry his load for 1 mile, Ele vai falar, se alguém te forçar a carregar a carga dele por 1 milha, go with them too. vá com eles 2 milhas. What's going on here, guys? O que está acontecendo aqui, pessoal? You know, just a little bit of history, please stay with me. Então, só um pouquinho de história, por favor, continuem comigo. By the time of Jesus, No tempo de Jesus, the Roman soldiers, os soldados romanos, they were entitled eles tinham o direito, to force someone or to get someone, a passing by citizen, eles podiam pegar alguém ou forçar alguém, um transeúnte qualquer, and take him and say, hey, carry my loads, carry my military equipment. e pegar esse transeúnte e falar para ele, olha, você vai carregar o meu equipamento militar. And this person would be compelled to do E this. essa pessoa seria obrigada a fazer isso. Now imagine the following scene, husbands. Então, imaginem, maridos, a cena seguinte. You are, after a hard work day, Você está, depois de um dia de trabalho duro, sitting on the couch, sentado no sofá, sitting around, só lá descansando. while your wife is working a lot, working hard, E doing essa the chores. Sua esposa está lá, fazendo várias tarefas de casa. And then she looks at you, E ela olha para você, what she's going to say? o que ela vai falar? This guy is just passing by, look at him, sitting around. Esse cara tá fazendo nada, só tá aí And then descansando. she says, E ela vai falar, can you please clean the bathroom? I don't know, I have something with the bathroom, but can you please clean the bathroom? e ela vai falar, por favor, você pode pelo menos limpar o banheiro? How do you go? Como você vai? You go smiling.
Você vai sorrindo. Oh, that's such a pleasure. I was looking for it. Oh, que So prazer. looking forward to it. Limpar o Right? banheiro, né? No, sometimes what we're going to say, Então, às vezes, o que a gente vai falar, na verdade? come on, I worked hard the whole day. Pô, já trabalhei tão duro And hoje. then you're going to start complaining. E aí a gente vai começar a reclamar. But then, it's wife. Mas, não, é sua esposa, né? And then you go E aí você vai. and you clean the bathroom. Você limpa o banheiro. What is Jesus saying here? O que Jesus está dizendo aqui? Whenever this situation happens, Sempre que a situação acontecer, do not clean the bathroom. não limpe o banheiro. Clean the bathroom. Limpe o banheiro, Clean the kitchen. limpe a cozinha, Clean the living room. limpe a sala, And clean the house. limpe a sala toda, a casa Right. toda. Yes. I know I put ourselves in such a trouble now. Eu acabo de realizar de entender que eu coloquei a gente, os maridos, numa situação muito difícil. Eu acho que eu não queria ter traduzido hoje. So what is the principle? What is the principle here? Qual é o princípio aqui? Now you're gonna get crazy. Agora vocês vão ficar doidas. Renan, you should preach for 30 minutes. Renan, você devia pregar por apenas 30 And now minutos. you preach for 2 hours. E aí eu vou e prego por 2 That's horas. not what Jesus is saying here, okay? Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Yeah, but what Jesus is saying here is, O que Jesus está dizendo, na verdade, é: do more than you are asked to do. faça mais do que você foi pedido. Do twice as much as you are asked to do. Faça 2 vezes mais do que te pediram. If someone asks you to preach, Se alguém te pedir para pregar, preach and play and clean the ground, the pregue, floor. toque e limpe o chão. If someone asks you to clean the floor, Se alguém te pedir para limpar o chão, clean the floor, help on the sound equipment, and pray for someone. limpe o chão, ajude na mídia e ore por alguém. Don't go just 1 mile. Não vai apenas 1 milha. That is superficiality. Isso é superficialidade. And God has called us to go deepest, much more deep than this. E Deus nos chamou para ir muito mais profundo do que isso. Amen. Amém? So what is the fourth one? Então qual é a quarta situação? Jesus will speak about people who borrow something from us. Jesus vai falar de pessoas que tomaram algo emprestado de nós. Jesus will speak about people who asks us something. Jesus vai falar de pessoas que pedem coisas para nós. And you know something here. E vocês sabem de uma coisa aqui? It's that Jesus says, do not resist the evil one. Jesus fala: não resistam ao perverso. And sometimes we think that the evil ones are just, the murderers and the very bad people. E às vezes a gente vai pensar que perversos são só os assassinos e pessoas muito, muito mais. But look at this, he's saying the evil ones. Mas ele fala assim: os perversos. And look who the evil is. Vejam quem é o perverso. Someone who is borrowing something from you. Alguém que está tomando algo emprestado de você. So what is Jesus saying here? Então o que Jesus está dizendo na verdade? Goodness Bondade is not when we give something, não é quando a gente dá algo expecting something back esperando algo em troca, of the same value. de valor parecido. It's not an exchange. Não é uma troca. That is maybe the right thing to do. Talvez essa seja a coisa certa a fazer. But Jesus is not talking about the right thing to do. Mas Jesus não está falando sobre a coisa certa a ser feita. Jesus is speaking about kindness and goodness. Jesus está falando sobre gentileza e bondade. So, doing the right thing Então, fazer a coisa certa is when it's your birthday, é quando é o seu aniversário, and then someone, a friend of yours, e aí um amigo seu goes to Allegro vai para o Allegro and purchase you a birthday gift. e aí te compra aquele cartão de aniversário. And then what do? A present. Te compra um presente. And then what you're gonna do? E aí, o que você vai fazer? You're gonna take the gift Você vai olhar o presente, and you're gonna turn back. você vai olhar atrás do presente, There is no price tag. não tem nenhuma etiqueta. Then what you're gonna do? Então o que você vai fazer? It's the birth of your friend, É o aniversário do seu amigo agora. of the same friend that gave you this present. Esse mesmo amigo que te deu esse presente. You go to Allegro Você vai no Allegro and you see how worth is this. e você vê o quanto vale aquele And presente. then it's 300 zloty. Então é 300 do lote. And you go, oh, 300. Aí você vai pensar, ufa, I 300. need to pay something back to him, a present of 300 zloty. Eu tenho que dar para ele um presente agora que vale 300 watts. But if he comes to you Mas se ele vem para você, and gives a 50 zloty present, ele te dá um presente de 50 watts, oh, I don't need to worry too much. It's just 50 zloty. aí você fala, não tem que me preocupar muito, são só 50 watts. That is not goodness. Isso não é bondade. That is just
the right thing to do. Isso é só a coisa certa a ser That is feita. not kindness. Isso não é gentileza. You know, sometimes we mix kindness. Às vezes a gente mistura o que é gentileza. Sometimes we think that kindness and goodness Às vezes a gente pensa que gentileza e bondade is exchange. é uma troca. It's when a friend of mine Quando um amigo meu is in need, está precisando, and I go to him and I give everything to him. eu vou até ele e eu dou tudo para ele. Let me tell you something. Deixa eu falar alguma coisa This aqui. is not goodness. Isso não é bondade. This is just the right thing. Isso é apenas a coisa certa a ser feita. Jesus will say that even the publicans, Jesus vai dizer que até os even the publicanos, very bad people, até as pessoas muito ruins, they love their friends. eles amam seus amigos. But let's say Mas vamos dizer aqui, that, where is Hannah? Come here, Hannah. vamos lá, vem cá, Renner. So now what was the time? Chegou a hora. I don't know what happened to you today. I'm not sure if you fight against the drum. Eu não sei o que aconteceu com você hoje. But anyways, Hannah is here. Mas o Renner está aqui. And you know, ever since Hannah is here in the church, Então, desde quando o Renner está aqui na I igreja, observe something in Hannah. eu observo uma coisa no Renner. That Hannah, whenever he sits on the drum, Sempre que o Renner senta ali na bateria, he takes the fan ele pega o ventilador and turns to him. e vira para ele. And sometimes when I remember, E às vezes eu lembro, I try to turn the fan to him. eu tento virar o ventilador para And ele. I've seen other people doing that as well. E outras pessoas também já fizeram But isso. let's say Mas vamos dizer that today Hannah came to me que hoje o Renner veio até mim and he said some not so nice things to me. e ele disse umas coisas não muito boas para mim. And he said, Hannah, I think you are this and that. Ele me julgou, falou, Renan, eu acho que você é isso, isso e aquilo. Or maybe I heard that Hannah is just spreading lies about me. He's damaging my reputation. Então, às vezes eu só ouvi que o Renner está espalhando umas fofocas sobre mim, está danificando a minha reputação. What is the right thing to do? Qual é a coisa certa a fazer? When I come here, summer afternoon, Quando eu chego aqui, domingo à tarde, and Hannah is preparing the drum, e Renner está lá, preparando a bateria, I will look at one of those fans. eu vou olhar para um daqueles What is ventiladores, the right thing to do? qual é a coisa certa a fazer? I will take that fan Eu vou pegar esse ventilador and I will turn it to me. e vou virar para mim. Or I will turn that to a people that I enjoy. Ou eu vou virar para pessoas que eu gosto. Or I will turn that to the people that go to the same home group as mine. Ou vou virar para as pessoas que vão para a mesma célula que eu. Or I will turn that to the people who speaks the same language as mine. Ou vou virar para as pessoas que falam a mesma língua que eu. Or I will turn to the people that I am more related to. Ou vou virar para as pessoas que eu tenho mais But afinidade. Hannah, no. Mas não Renner. Hannah is the evil one. Renner é o perverso. Hannah now is the enemy. Renner agora é o inimigo. So Hannah does not deserve the fan. Então Renner não merece um ventilador. Let me tell you something. Vou falar uma coisa aqui. This is the right thing to do. Essa é a coisa certa a fazer. This is to put someone else in an unfavorable É position. colocar alguém numa posição desfavorável. This is eye for an eye. Isso é olho por olho. This is tooth for a tooth. Isso é dente por dente. But let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. Is it easy to find another way for that? É fácil achar uma outra forma de fazer isso? Is it easy that even after before Hannah damaged my reputation, Mesmo depois que o Renner danificou minha reputação, I turned the fan to him? eu viro o ventilador it para easy? ele? É fácil fazer isso? It's not. Thank you, Hannah. Não é. I'll turn Obrigado. the fan to you next week. Yeah. So guys, Então, pessoal, we spoke a lot here. a gente falou muito aqui já. Or I spoke a lot and Rodolfo as well. Eu e o Renan já falamos aqui bastante. But I have two last questions for us. Eu tenho duas últimas perguntas para nós. The first one you are going to answer in just a couple of seconds. Primeiro, vocês vão responder em alguns segundos. We spoke here about 4 situations A gente falou aqui sobre 4 situações where we were put in an unfavorable position. onde nós fomos colocados em situações desfavoráveis. You recall that in your life. Vocês lembrem agora dessas situações na vida de vocês. Someone slapped on the face. Someone really humiliated you. Alguém realmente humilhou vocês. And you are carrying this pain to this day. Vocês estão carregando essa dor até hoje. Maybe you hardened your heart because in the past you were good to someone. Às vezes você endureceu seu coração, porque no passado você era bom para alguém. And now you are protecting yourself. You don't want to place yourself vulnerable again because you were hurt. E agora você está se protegendo. Você não quer se colocar vulnerável de novo porque alguém te magoou. Let me ask you one last time. Então essa foi a última vez. Is it easy that we do not retaliate? É fácil para a gente não retalhar? It's not easy, guys. It's not easy for me. Não é fácil nem mesmo And para I know mim. it's not easy for you. Eu sei que também não é fácil para It's vocês. not easy for us. Não é fácil para nós. But how do we get it more easier for us? Como a gente torna isso mais fácil para nós? How can we finally do not retaliate, do not resist the evil? Como a gente pode finalmente não retalhar, não resistir ao perverso? So the first question you asked already, you answered already. A primeira pergunta vocês já responderam.
So, is it easy to be dishonored? No. É fácil ser desonrado? Não. Is it easy to be exploited? É fácil ser And do not explorado retaliate? e não No. retaliar? Não. Is it easy to be forced into do something that you don't want to? É fácil ser forçado a fazer alguma coisa que você And não do quer that and do more than that? e fazer isso e fazer ainda No. mais? Is Não. it easy for you to lend something, to give something without expecting anything back? É fácil você emprestar alguma coisa sem esperar nada em troca? It's not easy. Não é fácil. But the thing is, Mas a questão é, why it's not easy? por que não é fácil? Why is it so hard for us to not say impossible? Por que é tão difícil para nós fazer isso, para não dizer impossível? Let me tell you that the way for us to Deixa eu- be healed of this Deixa eu te falar, a forma para nós sermos curados disso is to look at this very passage that we just read é olhar para essa passagem que a gente acabou de ler from a fresh perspective. de uma nova perspectiva. Because maybe we are judging the audience of this passage saying, hey, you understood wrong and now I know what is right. See, I'm smarter than you. Talvez você está aqui olhando a audiência dessa passagem e está pensando, eu entendi isso certo já, eu sou mais inteligente que você. But let me invite you to look at this passage from a fresh perspective. Deixa eu te convidar a olhar para essa passagem por uma perspectiva nova. Because most of us here, we are disciples of Jesus Christ. Que a maioria de nós aqui somos discípulos de Jesus, certo? And Jesus was speaking to the E disciples. Jesus aqui estava falando com os discípulos. And whenever we open up our Bibles in this passage, Sempre que a gente abrir essa passagem, a nossa Bíblia nessa passagem, and we start reading this a passage, gente começa a ler essa passagem, what is this thing? qual é? What's going to O happen? que vai acontecer? Jesus, this is very difficult. Jesus, isso é muito difícil. This is impossible for me. Jesus, isso é impossível para mim. This is really harsh. Isso é muito difícil, muito duro. Why? Por quê? Because we are start looking at it. A gente vai começar a olhar para isso. Oh, I am a disciple of Eu Jesus. sou um discípulo de Jesus. Then what I'm going to think when Jesus says, "Do not resist the evil one." Então o que eu vou pensar quando Jesus fala, não resista ao perverso? Well, I am the good one. Você vai pensar, nossa, mas eu sou o bom. I am the good guy. Eu sou o cara legal. I am the good girl. Eu sou a moça legal. So if Jesus is saying, "Do not resist the evil one," Quando Jesus fala, não resista ao perverso, I am thinking about who? eu estou pensando sobre quem? My boss in the office, Meu chefe, talvez? my mother-in-law, Minha sogra? my wife, Minha esposa? my husband, Meu marido? my brother in the church, Meu irmão na igreja? my sister in the church. Minha irmã na igreja? I'm not gonna think about Eu myself. nunca vou me colocar nessa posição. But let me invite you to look at this passage from another perspective. Mas deixa eu te convidar a olhar para essa passagem por outra perspectiva. Not as the good ones. Não como os bonzinhos. Because you know, Jesus will say something very interesting on the verse 17 of this Matthew, on this chapter here. Porque Jesus vai falar uma coisa muito interessante no versículo 17 He's desse going to capítulo. say in his sermon, Ele vai falar isso nesse sermão. I did not come to abolish the law. Eu não vim para abolir a lei. I came to fulfill the law. Eu vim para cumprir a lei. So what is Jesus telling? Então o que Jesus está falando? I came to fulfill the very things I am preaching to you here. Eu vim aqui cumprir as coisas que eu estou pregando para vocês aqui. I am fulfilling the very things that I'm teaching to you. Eu estou aqui cumprindo as coisas que eu estou ensinando a vocês. So I am the good one. Então eu sou o bonzinho. Because I am the one who fulfilled those things. Porque eu estou cumprindo tudo isso. Now imagine, guys. Agora imaginem. You are a disciple of Jesus. Vocês eram discípulos de Jesus. You are a follower of Jesus. Você é um seguidor de Jesus. And you are imagine you being in a relationship with someone. Imagina você num relacionamento com alguém. In an intimate relationship with someone. Num relacionamento íntimo com alguém. That when you slap him on his face. Quando você dá um tapa na cara dele. When you dishonor him. Quando você desonra ele. He does not retaliate. Ele não retalia. Because you know, sometimes I speak about honor here and dishonor. Porque às vezes eu falo sobre honra e desonra aqui. But sometimes I speak about dishonoring God, and you might have a very easy understand. Porque às vezes eu falo sobre desonrar a Deus e é muito fácil entender isso. You have a very loose understanding of this. Você tem um entendimento Frágil. muito frágil disso. Because I want you to imagine here. Imagine that I'm preaching here. I'm speaking here to you. Então imagina que eu estou aqui pregando, falando com vocês. And someone from you throw a shoe at me. E aí um de vocês joga um sapato em mim. What's gonna happen que here? vai acontecer aqui? Well, I hope that someone will hold you Eu espero que alguém vai te segurar and take you out of the room. e te tirar da sala. Because you dishonored someone here in this room. Porque você desonrou alguém aqui nessa sala. But what's gonna happen the next day? O que vai acontecer no dia Do seguinte? you think there will be a breaking news? Oh, Renan was, hit with a shoe in the church. Acho que vai ter uma notícia assim, jogaram um sapato no Renan Do na you think igreja. that will become a trending topic on Twitter? Acho que vai virar Or X?
trending topic no X, Do you think that people will be speaking about that for 1 month? você acha que a pessoa vai falar sobre isso por um mês? Now imagine that the president of the United States is here speaking. Agora imagine que o presidente dos Estados Unidos está aqui falando. And if someone throw a shoes at him, E a alguém shoe joga at him. o sapato nele. Better a shoe than a bullet, right? Melhor um sapato do que uma bala. So imagine what's gonna happen. Então imagina o que vai acontecer. There will be aircraft everywhere. Vai ter avião em todo lugar. There will be a secret service here. Serviço secreto vai vir aqui. Probably someone will tumble the person who throw the shoes. Alguém provavelmente vai simplesmente imobilizar a pessoa And que jogou o that's going to sapato. become a trending topic in the whole world. Isso vai virar uma notícia muito quente no mundo Now todo. imagine when we dishonor God. Agora imagina quando a gente desonra Deus. That's the deep, how deep is our dishonor to Him. Isso é o quão profundo é a nossa desonra com But let Ele. me tell you something. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. We serve a gracious God. A gente serve um Deus gracioso. That for so many times we dishonor Him. Que por tantas vezes que nós desonramos a Ele, But He never raised His hand to slap back on our face. mas Ele nunca levanta a mão para nos bater de volta. He was being humiliated on that cross. Ele foi humilhado naquela cruz. He was being to the last, to the ultimate dishonor and humiliation on that Ele cross. sofreu a pior desonra e humilhação naquela cruz. Why? Por quê? Because He was placing you and me, Porque Ele estava lá substituindo eu e você. sinners who dishonored Him, who slapped Him on His face, Pecadores que desonraram Ele, que bateram na cara in the dele. most honorable place someone can be, No lugar mais honrável que alguém poderia estar. to be called child of God, Para ser chamado filhos de Deus. to be in a relationship with God. Para estar numa relação com Deus. You are here Vocês estavam aqui only because He did not came down of that cross. só porque Ele não desceu daquela cruz. You are here just because He was slapped on His face, on His right cheek, Vocês estão aqui só porque Ele foi estapeado na sua and bochecha He didn't direita. turn the left side of His face. E Ele virou o lado esquerdo da sua. And you know what? E vocês sabem o quê? You have family. Vocês têm família. You have a career. Vocês têm uma carreira. You have money. Vocês têm dinheiro. Maybe you have a car. Talvez vocês tenham um You carro. have a house. Vocês têm uma casa. You have so many blessings. Tem tantas bênçãos. And you know, sometimes we look at all those things E às vezes você olha para todas essas coisas. and we are already happy. E nós já estamos felizes. We are already Já fulfilled. estamos satisfeitos. But that's never going to fulfill your life. Mas isso nunca vai satisfazer a sua Do you vida. know why? Vocês sabem por quê? Because this is just the tunic of God. Porque isso é apenas a túnica de Deus. But He has also the cloak to give to Mas Ele us. também tem a capa para nos dar. And sometimes we get so caught up in the superficial things of this E às world. vezes a gente se apega às coisas superficiais desse mundo. We are just asking for the tunic. A gente só está pedindo pela túnica. Oh God, give me a car. Oh Deus, me dê um carro. Give me a son. Me dê um filho. Give me a house. Me dê uma casa. Give me, I don't know, friends. Me dê amigos. Give me this Me and dê that. isso e aquilo. And He's saying, son and daughter, Ele vai estar dizendo, filho e filha, I have so much more for you. eu tenho tão mais para te dar. You know what's going on here? Sabe o que está acontecendo aqui? God is with a blank check here. Deus tem um cheque em branco aqui. Like in Luke, He's going to say, the Father will give you many blessings. Em Lucas ele vai dizer, o Pai vai te dar muitas And bênçãos. I'm paraphrasing here, but He's going to give you something even more greater than what you are Estou asking. parafraseando aqui, mas Ele vai te dar coisas ainda maiores que você está pedindo. He's going to give you the Holy Spirit. Ele vai te dar o Espírito Santo. You know, we were exploiting Him. Sabe, a gente estava explorando a Deus. Sometimes we are exploiters of God. Às vezes nós somos exploradores de We Deus. want the blessing of the A fathers. gente quer as bênçãos do Pai. We want a good A church. gente quer uma boa We igreja. want a good A job. gente quer um bom emprego. We A want a good wife. gente quer uma boa I esposa. want a good A husband. gente quer um bom I marido. want a good worship team. A gente quer um bom time de I louvor. want a good pastor. Quero um bom pastor. I don't want a good this, a good that. Quero um bom isso e aquilo, tudo de bom. But we never asked for the most valuable thing. A gente nunca pede pela coisa mais valiosa. What it is? Que é o quê? God Himself. Deus Ele mesmo. And you know, when we look at this passage, Então quando você olha para essa passagem, why we think this is so hard? por que a gente acha que isso é tão difícil? Why is so hard doing more than we are asked to do? Por que é tão difícil fazer mais que nos é pedido? Because we didn't understand Porque a gente não entendeu. what Jesus did for us on that cross. A gente não entendeu o que Jesus fez por nós Let naquela me cruz. explain you something here. Deixa eu explicar uma coisa aqui. On the eternity, Na eternidade, before time existed, antes do tempo existir, there was a meeting in eternity about you. There was a meeting in eternity about you. existiu uma reunião na eternidade sobre você. And you know, in this meeting,
E você sabe, nessa It's reunião, an illustration. é uma ilustração. It's not that the Father came to the Son, God the Father came to God the Son, Não é que Deus Pai veio a Deus Filho, and said, hey, I need a job for you. ele vai falar, eu tenho um trabalho para você, And then the preciso. Son would reply back, oh no, I'm here, I'm the Creator. E o filho não ia falar para Deus, não, eu sou o Criador, estou I aqui, have all the glory. eu tenho toda a glória, You know, I'm just here on the couch of my room in the comfort zone. estou aqui na zona de conforto. No, it was not something like that. Não foi assim que aconteceu. Bible will say that Jesus humiliated himself A Bíblia vai dizer que Jesus humilhou ele mesmo, voluntarily, voluntariamente. and he took the form of servant E ele tomou a forma de servo to serve you and me. para servir a mim e você. And he came here E ele veio aqui to take our load upon his shoulders on the cross. para colocar nossas cargas no seu ombro na And let me cruz. tell you something. Deixa eu te dizer uma coisa. The heaviest load that you are carrying A carga mais pesada que você está carregando is not depression. não é a depressão, It's not, I don't know, ADHD. não é Déficit de atenção. déficit de atenção, It's not that you're having familiar issues. não é que você está tendo problemas familiares, It's not that you don't have the job of your dreams. não é que você não tem o emprego dos seus sonhos, It's not that you're single. não é que você está solteiro. The heaviest load that he was carrying for us was my sin and your sin. A carga mais pesada que ele carregou por nós foi o meu pecado e o seu And pecado. he didn't carry this heavy load E ele não carregou esse fardo pesado for 1 mile, por 1 milha for apenas, 2 miles, por 2 milhas, or for 3 miles. ou por 3 milhas. But he carried this for us Mas ele carregou esse fardo por nós, for eternity. por toda a eternidade, So we could be brought into a relationship with the Father. para que a gente pudesse ter um relacionamento com Deus. And you know, when we think of what he did on the cross, Quando a gente pensa sobre o que ele fez na cruz, we say, okay, this is so nice. Jesus brought us back into a relationship with a God. gente pensa, é muito legal, Jesus trouxe a gente de volta para um But relacionamento com no, Deus. no. He did much more than this. Mas ele fez muito mais do que isso. He did so much more. Fez muito mais do que He isso. did you son and daughter of Ele fez God. você filho e filha de He Deus. gave you a household in Ele God. te deu uma morada em He Deus. gave you a family in Ele God. te deu uma família em He Deus. made you co-heir with him of Ele te every fez single blessing. Co-herdeiro de cada bênção. He made you royal priesthood. Ele te fez realeza. And you are gonna hear all those things with him forever. E você vai herdar todas essas coisas com eles para sempre. And this is goodness. E isso é bondade. This is to place someone in a favorable position. Isso é colocar alguém numa posição I don't know favorável. what position you are right now. Eu não sei em que tipo de posição vocês estão agora, But you know there is no better position mas não existe posição melhor than to be in a relationship with God. que estar num relacionamento com Deus. That's the top honor someone can reach. Essa é a maior honra que alguém pode ter. And let's stand up for a while. We're gonna praise already. Então vamos orar agora. Why is it so difficult for us? Porque é tão difícil para nós. Because sometimes Porque às vezes we think that God a gente pensa que Deus is just that friend of ours, é apenas um amigo nosso. that we just exchange gifts with Que a him. gente só troca presentes com ele. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar uma coisa. Do you really think Você realmente pensa that coming to a service on Sunday, que vir num culto ao domingo, that coming to the service every Sunday, if you do that, vir num culto todo domingo, e se você faz isso, you go to the home group every encounter, e vai para a célula, cada encontro, listen to a 30-minute sermon like this, ouvir um sermão de 30 minutos como esse, do you really think você realmente acha that this is going to pay back what he did for you on that cross? que isso vai pagar de volta a ele o que ele fez Do por ti you na cruz? think that in your bank account Você acha que na sua conta bancária you have enough credit to pay him back for it? você tem crédito suficiente para pagar a ele por isso? We are asking, and borrowing from him. Nós estamos pedindo emprestado dele. And we do not have how to pay back. E a gente não tem como pagar de volta. But he's a gracious God. Mas ele é um Deus gracioso. He is the good one. Ele é muito bom. He is the goodness. Ele é a bondade. Goodness is not a concept. Bondade não é um conceito. Goodness is a person. Bondade é uma pessoa. Goodness is Jesus Christ. Bondade é Jesus Cristo. Kindness is Jesus Christ. Gentileza é Jesus Cristo. He is the ultimate
nothing back from anyone. Dá sem esperar nada em troca de ninguém. Because, Lord, we will never be able to pay anything to you. Deus, porque a gente nunca vai conseguir te pagar And nada de the only volta. thing that we can do E a única before coisa que a gente that pode fazer is to give you all the glory, é para te dar toda a glória, all the honor, toda a honra, to the age of ages. por todos os séculos. In Jesus Christ's name we pray Em here. nome de Jesus nós oramos aqui. Amen. Amém. And amen. Amém.